Olá pessoal, PC Concursos, tudo bem? O tema de aula agora é união estável. A união estável é uma família reconhecida em nível constitucional. O artigo 226, parágrafo 3º, a trouxe e a declarou de forma expressa como sendo uma família geradora de efeitos jurídicos com todas as suas consequências. E fundamentalmente hoje, por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, os efeitos que decorrem da união estável e os efeitos que decorrem do casamento são rigorosamente os mesmos. Basicamente os mesmos, como nós veremos à frente, como nós veremos na sequência. Só existia uma diferença no tratamento no tocante à sucessão, à herança. Mas mesmo essa diferença foi vencida, está superada de acordo com essa posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O que hoje nos leva à seguinte conclusão. A união estável é uma família informal, ao passo que o casamento é uma família formal. Uma família que passou por todo aquele ritual da habilitação do casamento, que se submeteu à publicação de proclamas, em que alguém investido de poder disse: vocês estão casados. A união estável só muda isso. A união estável são pessoas que vivem juntas como se casadas fossem, sem estarem casadas, mas não casaram porque não quiseram. Não existia impedimento para elas, apenas não se casaram. A conquista da união estável em nível constitucional é, de fato, uma vitória bastante significativa da sociedade. Até a Constituição de 88, quando então vigia o Código Civil de 1916, a união estável era vista com um lado negativo apenas. Ela não era muito bem quista pelo legislador e ela não gerava efeitos jurídicos. Como nós já comentamos em aulas passadas, fez-se necessária a edição de uma súmula pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula 380, e essa súmula declarava que um homem e uma mulher que vivessem como se casadas fossem, moro uxório era a expressão, que tivessem constituído o patrimônio, formariam uma sociedade de fato, uma sociedade empresarial irregular, porque não tinham contrato social ou não registraram esse contrato social. Então davam à união estável uma perspectiva meramente de contrato empresarial e não de família. Isso muda com a Constituição de 88, mas com o advento da Constituição de 88, mesmo assim, nós tivemos bastante resistência, muita resistência no meio social. Por exemplo, apesar da Constituição prever somente em 1988 a união estável como família, as leis que sobrevieram são duas leis já bastante tardias. A primeira lei, que é de 94, a Lei 8971, e depois uma lei de 96, a 9278. E quando essa lei surgiu, eu me lembro de um artigo publicado por um jurista na Folha de São Paulo, e ele chamava o artigo assim, da Lei Piranha. Da Lei Piranha. Ele dizia que essa lei regularizava direitos das piranhas. Veja que absurdo. Apesar da consagração constitucional e da edição da lei, ainda há cerca de 20 anos atrás, havia uma clara resistência sobre essa legislação. E essa lei dizia apenas que a união estável se perfazeria com 5 anos de convivência, dando aos companheiros o usufruto e direito de herança e direito de meação. 2 anos após, surge a segunda lei, a Lei 9278 de 96, e esse mesmo jurista vem na mesma Folha de São Paulo e escreve assim, da orgia legislativa, dizendo que essa lei não apenas regularizava a orgia, como inclusive o legislador incorria em orgia por fazer tantas leis ao mesmo tempo e simultaneamente. E essa lei, ela textualmente regulava o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Acabou com o prazo, instituiu deveres, o condomínio de bens, instituiu a questão de alimentos que aqui não existia, trouxe o direito real de habitação e determinou que as questões fossem resolvidas na vara da família, declarando que de fato a questão jurídica era familiar. E aí nós tínhamos diria assim, uma exceção ao sistema. Porque se nós aí não sabíamos se essas leis se somavam ou se uma havia revogado a outra. Haja vista que uma tratava de questões diferentes da outra. E a jurisprudência e a doutrina na época se orientavam a somar as duas. Essa complementava a outra e não essa revogando a anterior. E ao se somarem as duas leis, aí então nós tínhamos uma exceção do sistema. Porque as leis seriam geradoras de mais efeitos e direitos do que se as pessoas estivessem casadas. Isso era basicamente uma discrepância do sistema. As questões estão superadas hoje com o advento do Código Civil,
Nesses artigos aqui, no 1723 e seguintes, estão delineadas quais são as bases da união estável. E eu remeto você à leitura deles. É fundamental a leitura desses textos, eles são bastante autoexplicativos, a gente consegue compreendê-los com a simples leitura e façam. Nesses 5 artigos que tratam da união estável, ali estão, resumidamente, todos os direitos da união estável. Veja, no casamento nós falamos de 70, 80 artigos, para a união estável 5, embora sejam muito parecidos as propostas e as perspectivas. E assim nós vamos ter, então, na união estável, as questões atinentes a ela. A primeira é a que a torna mais complicada. O legislador não fixou prazo para a união estável. A primeira legislação que tratou da união estável, essa aqui, a de 8971, de 94, previa 5 anos. O que não deixava de ser uma excrescência. Imaginemos que eu fiquei 4 anos, 11 meses e 20 dias com a mulher. Isso não era união estável. Sendo que hoje alguns casamentos não duram mais do que meses. Que alguns relacionamentos não duram mais do que meses e às vezes são muito intensos tanto no sentido físico, no sentido carnal, como também no sentido patrimonial. Aquisição de patrimônio, divisão de patrimônio, sonhos, auspícios, divisões, comunhões de interesses. Precisam ter 5 anos para consagrar a união estável? O legislador disse não. O problema é, e o prazo mínimo? Eu costumo brincar no seguinte, quando a gente casa, a gente está namorando, tá tudo branco, né? Quando casou, depois fica tudo preto. Daqui para frente fica tudo preto. Mas tem um prazo aqui, ó. Aqui foi o casamento. Na união estável, a gente começa relacionamento de união estável, aí vai acinzentando, escurecendo, até chegar na união estável. Saímos do namoro para a união estável numa zona cinzenta, que aqui nós não sabemos exatamente o que é. E esse é o grande problema. Talvez você hoje namore e viva a união estável sem saber. Ou talvez você pense que vive a união estável e meramente é o namoro. A grande diferença entre namoro e união estável hoje está na parte final do artigo 1723 e é muito tênue, se não pífia. A parte final do artigo 1723 diz assim, a união estável é aquela que visa a constituição de família desde já. Se você está com uma pessoa visando constituir família no futuro, isso é namoro. Se você está com uma pessoa vivendo como se fosse família agora, isso é união estável. E o que a lei exige para a união estável é uma relação pública, duradoura e contínua. Você namora há 3 anos? Se você namora há 3 anos, por exemplo, 2 anos que seja, 4 anos, o seu relacionamento é público, é duradouro e é contínuo. É união estável? A parte final do artigo dirá, será união estável se o seu objetivo for de constituir família agora. Se não for, é meramente um namoro. Isso é muito pouco para uma disputa judicial, para uma discussão judicial. Imaginemos que nessa zona cinzenta aqui, ó, de namorada que você é, passou agora a dormir eventualmente na casa do seu namorado. Eventualmente ele mora numa república, final de semana você está com ele. Levou sua escova de dentes e deixou do lado da escova de dente dele. Passaram a ter um relacionamento mais próximo. Isso já é união estável? A diferença da lei é tão somente essa. A união estável é constituição de família desde já. O namoro é constituição de família mais para o futuro. E agora a doutrina complicou ainda mais. A doutrina diz que existe um namoro qualificado. Namoro qualificado. É aquele namoro em que as pessoas estão comprando patrimônio para formar uma família no futuro. Então, no namoro qualificado, além de tudo, existe a aquisição do patrimônio. Só que se esse namoro qualificado for uma união estável, tem que dividir esse patrimônio. E se não for, não necessariamente será dividido. Sobretudo porque a união estável hoje tem um outro detalhe. Não preciso morar com a mulher para constituir união estável. Aliás, de resto, eu não preciso morar nem para estar casado. A coabitação não é requisito indispensável para a união estável. Desde quando o Supremo Tribunal Federal se manifestava sobre a antiga união estável, lá na súmula 382, dizia que não é necessário morar debaixo do mesmo teto para ter união estável. E olha só, eventualmente eu estou vivendo com uma pessoa, tenho uma convivência com uma pessoa muito íntima, conquanto com ela não more. Isso pode ser união estável. O regime de bens da união estável é o mesmo no casamento, é a mesma coisa? É a mesma coisa. O regime que se aplica é o regime da comunhão parcial. Porém, lá no casamento, se eu quiser adotar um outro regime que não seja o da comunhão parcial, eu deverei fazê-lo através de um pacto antinupcial. Se, no entanto, na união estável, eu for adotar um outro regime que não seja da comunhão parcial, o documento é chamado de contrato de convivência. E tal como a união estável, ele não precisa de maiores formalidades.
o pacto antinupcial do casamento, escritura pública que depois será apresentada no cartório. Contrato de convivência da união estável, um documento particular. Basta que seja assinado, onde ali se estabeleceu quais são as regras patrimoniais daquela relação, daquele bem. Os companheiros devem-se mutuamente alimentos entre si. Um terá que pagar pensão alimentícia para o outro numa eventual dissolução dessa relação. E no tocante à herança, esse ponto aqui que nós chamamos a atenção, a herança do cônjuge está prevista no artigo 1829. A herança do companheiro estava no artigo 1790. E existia diferenças entre eles. Diferenças, às vezes, não daria para dizer que a união estável sempre seria pior. Numa eventualidade, viver em união estável era ter mais direitos até. Se eu fosse viver com uma pessoa que tivesse uma perspectiva de vida para ficar rico, o melhor seria fazer a união estável. Porque do patrimônio que eu adquiri com ela, eu tenho a metade pela minha ação. E do resto, eu ainda teria herança. Ao passo que se eu fosse casado com ela, eu teria só a minha ação, a herança seria dos filhos. Agora, se eu estou convivendo com uma pessoa que já tem patrimônio, o interessante era se casar. Porque do patrimônio que eu adquiri, eu teria a metade, assim como também na união estável. Só que do patrimônio anterior, em tese, eu sou herdeiro, o que na união estável não existiria. Essa diferença acabou. Acabou. O Supremo Tribunal Federal declarou que não é possível tratamento diferenciado entre união estável e casamento. Traduzindo, o que vale para o casamento hoje vale para a união estável. Inclusive para a união estável homossexual. Também para ela, o rito é o mesmo, os direitos são os mesmos, as obrigações são as mesmas, os corolários, as consequências, tudo é igual. Casamento heterossexual, que é igual à união heterossexual e que é igual a uma união homossexual. O que muda é o concubinato. Esse concubinato que nós estamos em construção. O concubinato é o seguinte, é eu estar casado com alguém e ter uma família paralela, uma segunda família. Que direitos tem essa concubina? Quais são os direitos que essa segunda família teria? Se é que direitos existem. Vou lhes dar 2 exemplos para nós mostrarmos como a jurisprudência começa a avançar no sentido de dar direitos e reconhecer a constituição do concubinato como geradora de efeitos, como família. No Rio Grande do Sul, um cara tinha uma pensão, um soldo militar, ele morreu, e ele era casado com uma mulher com filhos. E ele tinha uma família paralela, também com filhos. E a mulher, então, a segunda mulher, a concubina, entra com pedido de metade da pensão da sua esposa. E lá na justiça, durante a instrução processual, o juiz pergunta, esposa, você sabia da concubina? E ela diz, sim. Concubina, você sabia da esposa? E ela diz, sim. Bom, já que vocês sabiam, toleravam-se mutuamente, então tem que dividir. E dividir a pensão. Aqui em São Paulo, um cara era caminhoneiro. E era casado numa cidade aqui do interior. Ele morreu. E tinha uma outra família lá no Mato Grosso. E somente quando ele morreu é que uma família descobriu da outra. Ele era casado aqui e tinha uma união estável lá. Aí na hora de abrir seu inventário foi aquele rolo, aquela discussão. E durante a discussão judicial, durante toda a ação judicial, perguntou-se à companheira, você sabia que ele era casado? Ela disse, não. E você, esposa, sabia que ele tinha uma outra mulher lá? Também não. Muito bem. Se aquela mulher não sabia que ele era casado, ela vivia em união estável putativa. Gera efeitos. Olha, lá no Rio Grande do Sul, as duas se conhecem e gera efeitos. Aqui em São Paulo, as duas não se conhecem e gera efeitos. O Supremo já pautou esse julgamento. Uma mulher que vivia com 2 homens debaixo da mesma casa. Quem é herdeiro? Se o Supremo vier a dizer que os 2 são herdeiros, nós vamos ter que repensar todo o nosso conceito sobre concubinato. O legislador do Código Civil, para onde olha para o concubinato, o olha com restrição. O concubino não pode receber herança, nem por testamento. O concubino não pode receber doação. O concubino não pode figurar como beneficiário de seguro de vida. Tudo por texto expresso de lei. Aliás, quando se fala de testamento, a lei diz o seguinte, é nula de pleno direito a cláusula que contempla concubino como sendo herdeiro.
Se nós passarmos a admitir, se o Supremo, aliás, passar a admitir a geração de efeitos ao concubinato, todas essas restrições vão ter que ser repensadas e terão que ser revistas. Será mais uma outra família que não está prevista na Constituição, mas que agora será assumida pelo Código Civil. Desculpa, que agora será assumida pela Constituição Federal, de acordo com a interpretação que o Supremo lhe empresta. Será o fim da monogamia? Vamos construir esses capítulos ainda para o futuro. Pessoal, esse foi o estudo da União Estável. Fique conosco, que na sequência vamos tratar mais de direito de família. Obrigado.